Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus é bom, não é? E o bom da vida é ser crente, não é verdade? Eu já estou repetindo isso lá para o meu bebê, até ele internalizar. Deus é bom e o bom da vida é ser crente. Queridos, certa vez um amigo fez uma experiência comigo, que eu compartilhei com parte de vocês aqui, e eu acho que pode ser muito interessante, para a gente começar a meditar no versinho de hoje. Imagine que eu distribuí folhas em branco para vocês, folhas em branco aí, para cada um de vocês, e uma caneta, e aí eu vou dar aqui poucos segundos para você desenhar uma coisa. Todo mundo com a folha na mão, todo mundo com a caneta na mão, 5 segundos para desenhar uma igreja, valendo. 5, 4, 3, 2, 1, para de desenhar. Parou? Quantos desenharam uma casinha com uma cruz em cima? Levanta a mão. E igreja é uma casinha com a cruz em cima, é? O que é igreja? Igreja não é uma casinha com a cruz em cima. Quantos aí desenhou um monte de gente juntinhos? Tem gente crente no meio, pastor. A igreja, ela não é uma casinha com a cruz em cima. A igreja é a gente. Eu não posso dizer, porque eu estaria, traindo até o que eu confesso, que a igreja somos nós. Porque aqui no meio de nós pode ter gente que não é da igreja. A verdade às vezes é dura, mas é a verdade. Mas a igreja de Deus é composta por muita gente que está aqui essa noite. Porque a igreja de Deus é gente, não é uma casinha com a cruz em cima. Se demolissem esse prédio, por exemplo, como aconteceu, terremotos no mundo todo, aconteceu já no Haiti, no Nepal, se esse lugar sumir, a gente continua se reunindo, não vai se reunir? Vocês não fazem aqui o Natal na rua e a igreja não vai para fora? Então a igreja é a gente juntos, reunidos. Pensando sobre a igreja, eu fui meditar num versinho das Escrituras, por uma tarefa de casa que eu tive, e esse versinho não saiu do meu coração, e eu queria compartilhar ele com vocês, porque encorajou muito o meu coração, e pode animar o seu também, pensando na gente como igreja, e ele é muito famoso, é parte de um versinho muito famoso. Vamos juntos a Mateus capítulo 16, Mateus 16, nós vamos ler apenas o famoso versinho 18. Só que a gente não vai meditar no versinho todo, nós vamos meditar em parte dele. Mateus 16, verso 18. Vamos ler todos juntos a uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como vocês não leram comigo, leiam todos uma vez agora. 1, 2, 3 e já. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não dou conta, por limitação, por incapacidade, de explicar e advogar o contexto da passagem, que é essa história de Pedro. Essa discussão ela é anterior ao casamento de George da Chilene, anterior à minha história de vida, isso é muito antigo. Esse debate sobre esse verso aqui, eu não dou conta de dividir ele com vocês, mas o contexto aqui é exatamente quando o Senhor Jesus faz uma pergunta boa, que faz a gente refletir, porque essas perguntas elas sempre fazem a gente pensar e exigem uma resposta, que ele pergunta: quem o povo fala que eu sou? Ele pergunta aos discípulos, e depois pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí, nessa confissão ali que Pedro faz, tu és o Cristo,
tem esse pedacinho que está antes aqui do verso 18, mas a gente vai ficar com só metade dele, que é onde eu ouso tentar meditar com vocês. Que é: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aqui que a gente vai estacionar. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que é uma palavra de quem? Quem falou essa frase? Jesus. Tem 1 ou 2 crentes aí que responderam. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus que falou essa frase. E aí, meditando nessa passagem, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu penso que tem 3 partes aqui que a gente pode meditar nessa noite. 3 partes. Primeiro, a propriedade, depois o protagonismo e a promessa. A propriedade, o protagonismo e a promessa. Começando nessa primeira parte, a gente percebe facilmente nessa porção a propriedade, porque está escrito no versinho: edificarei a minha igreja. Pronome possessivo, a minha igreja. Então, a propriedade. Esse menino que está no seu colo, ele é seu. E quem tem um filho seu, ele fala: o meu filho é o mais bonito. Essa pode ser uma fala minha, como é sua. Se a minha esposa, eu sou casado com a Fefe, não repito mais que ela é a esposa mais linda do mundo, mas ela é porque ela é minha. Isso também você vai falar da sua, e a gente entra no debate. Eu acho que ela é minha. Por que ela é mais bonita do mundo? Porque é minha. Se fosse sua, era sua, mas ela é minha, então ela é mais bela. Muito mais bela que a sua, muito mais. Porque ela é minha. Aqui quem está falando isso? Essa é a minha igreja. É o próprio Senhor Jesus. Então, nesse tema da propriedade, quando que uma coisa é minha ou é sua? A gente pode dividir, para a gente tentar entender. Ela é uma coisa minha por aquisição. Eu compro aquilo, aí é seu, pagou, levou, não é? Antigamente tinha até o dote, uma comprava as esposas. Eu não dei nada pela Fefe, a não ser o amor, né? Então tinha o dote. Então, por aquisição, uma coisa passa a ser sua, mas também por herança. Eventualmente você não paga por aquilo, mas por herança o seu pai te dá aquilo, ou por aquisição, ou por herança. Agora, nesse caso nosso da igreja, eu penso que é por herança e por aquisição. E eu tenho 2 versinhos para provar para vocês aqui, que eu separei. Um está em Hebreus 2,13. Hebreus 2,13, para provar que é por herança. A igreja é do Senhor Jesus, é propriedade do Senhor Jesus por herança, porque o Pai deu ao Senhor Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus 2,13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Os filhos que Deus me deu. Deus deu uma igreja ao Senhor Jesus. Ele já tinha os eleitos dele, ele já tinha a igrejinha no coração dele, ele sabe cada um que é dele, e foi dado ao próprio Senhor Jesus. É de herança. Mas também o Senhor Jesus comprou, não comprou? Porque deu ruim no paraíso, não deu ruim no Jardim do Éden? Nosso primeiro pai lá, não queimou o nosso filme, que a gente, representado nele, Adão. Então o que Jesus fez? Ele não só ganhou por herança, mas ele comprou. De novo, e o versinho prova dessa verdade, está em Atos 20 e 28. Atos 20 e 28, falamos da herança, agora da aquisição. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja tem dono. Ela é o Senhor Jesus, tanto por herança quanto por aquisição. Eu ouvi, se não me engano, o pastor Joel Bick contando uma história que ilustra isso. É um menino que tinha um barquinho, ele brincava com o barquinho amarrado numa corda, e o menino quer ver o barco na água. Quando brinca, a gente quer ver o mais real possível. Diz que aquele menino foi até um rio, com um barquinho amarrado numa corda, e estava brincando com o barquinho no rio, e curtindo aquele pequeno barquinho navegando no rio. Mas por alguma coisa que aconteceu, a cordinha se rompeu, e o barquinho foi levado e sumiu, foi engolido, ele perdeu o barquinho. Diz a história que ele, passeando e brincando pela cidade, ele encontra na vitrine de uma loja o próprio barquinho dele. E ele reconheceu, ele falou: esse barquinho é o meu barquinho, e embaixo o preço, um preço caro demais, para um menino novo demais. Ele falou assim: eu vou comprar esse barquinho.
Eu vou comprar de volta. E diz que todo o dinheirinho que ele conseguia fazer, quando ele ajudava o pai em casa, ou ganhava alguma coisa para comprar um lanche, ele guardava toda a moedinha, que para ele era um dinheiro grande demais. Todo o dinheiro que batia, ele botava no porquinho, até que um dia ele viu que chegou a monta que custava aquele barco, e ele vai lá de novo, quebra o porquinho, e vai na loja e compra o barquinho, que já era dele. Essa é a minha e a sua história da nossa redenção em Cristo Jesus. Nós já éramos dele, mas o erro aqui foi meu e seu, porque nós pecamos contra esse Deus, a gente foi separado dele, mas ele manda o Senhor Jesus com um preço alto demais para te comprar de volta para ele. A igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus, a propriedade, a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Vocês não são órfãos, vocês não estão soltos, vocês têm dono. Uma coisa, por exemplo, se eu tivesse aqui no meu bolso aqui uma caneta, e eu vou fazer um leilão dessa caneta aqui minha. Quem dá mais pela caneta? A gente podia apurar aqui uns R$3, uns R$5, porque é a caneta do Carlitos. Mas se fosse a caneta que João Calvino escreveu às Institutas, já estou vendo o Daniel querendo pagar caro ali, ó, pastorzão, teólogo, estudioso, a caneta de João Calvino, aí ele vai no sustento aqui, e a igreja que depois me ajuda depois. Eu quero essa caneta para mim. Porque de quem foi a caneta? Então tem diferença, não tem? Quem que é o dono da igreja? Quanto foi a caneta de Calvino? Umas libras, lá é libra? Umas libras, uns negócios lá, não sei qual é o dinheiro lá de Genebra, deve ser libra. Então deve ter sido um dinheiro. Quanto que custou a igreja de Deus? O próprio sangue do Senhor Jesus. Então não se compara. É importante saber que tem dono, você não está solto, mas também qual que foi o preço. Para a gente poder valorizar a igreja do Senhor Jesus, que é feita por gente, que não é uma casinha com a cruz em cima, que sou eu e você, esse grupo dos redimidos, a gente precisa olhar para o preço que foi pago por mim e por vocês. Pensa na igreja do Senhor Jesus, pensa na sua vida que é feita de gentes, a igreja é feita de gentes, como eu e você, qual foi o preço? Aí juntos, a gente precisa parar aqui, porque envolve o nosso pecado, foi por isso que foi pago um alto preço, e todos nós olharmos para o Gólgota. E vocês vão viajar, esse ano ou no ano que vem, para visitar Israel, com a graça de Deus, amém, igreja? Bota o dinheiro no bolso aí. Nós vamos olhar para o Gólgota, o lugar da caveira. Se vocês forem como igreja, hoje lá em Israel, passear no Gólgota, hoje está fofinho, hoje é memória afetiva lá, mas o negócio lá era você estar pisando em caveira para chegar no lugar desse, era feio, era baixo, era sombrio, é um cemitério de covas abertas. Então todos nós agora, a gente olha para o Gólgota e se lembra daquelas 3 cruzes que estão lá, só que tem um porém, tem um cidadão na cruz do meio, em que todos os insultos daquele dia são voltados para a cruz do meio, e estava lá o Senhor Jesus. Todos os insultos dos sacerdotes, dos anciãos, dos espectadores, todos os insultos eram cuspidos e odiados, direcionados para a cruz do meio. Ninguém quase não notava os outros 2 bandidos, e o Senhor Jesus contado como os bandidos no meio daquele cenário. Quem que advogou o Senhor Jesus? As mulheres que acompanharam piedosamente até o Senhor Jesus não deram conta de falar nada, estavam lá, mas estavam mudas, caladas. Os discípulos fugiram. Quem estava lá o insultava. Sabe quem advogou o Senhor Jesus? Um bandido moribundo que estava do lado dele, que ousou advogar o Senhor Jesus, abandonado. O Senhor Jesus, por causa do seu pecado, abandonado no Gólgota. Quem mais virou as costas para o Senhor Jesus? O sol foi deitar naquele dia. O sol não quis ficar de fora, vendo aquela cena. O próprio Deus, que é o ápice, o pior de tudo, Deus virou as costas para o Senhor Jesus. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Por causa do seu pecado. Por causa do meu e do seu pecado. Pensar no preço da igreja, pensar no dono da igreja, é pensar no Gólgota. Lembra do Gólgota, que você vai lembrar qual que é o preço dessa igreja. Essa igreja não é um botequim, essa igreja não é um boteco, essa igreja não é uma quenga, essa igreja tem dono, e foi pago um preço por ela. Nós temos um preço. Você não é moribundo, você não é órfão, você tem um dono. Pensando que você tem um dono, o que você faz da sua vida? Se um dos nomes da igreja é a noiva, e a gente tem aliança com Deus, e naquele tempo a noiva era prometida para casamento, como na história de José, era tido como esposa. Nós somos a noiva do Senhor Jesus. Se eu estou prometido para uma menina dessa está prometida para mim, eu tenho que mudar o jeito da minha vida. Eu não posso viver uma vida de esculhambado, de solteiro, sendo que eu estou prometido para casar. Simples assim. Se nós somos a noiva de Cristo, você tem dono, cara pálida. Você não vive do seu jeito, você tem um compromisso com o Senhor Jesus. Como que você vive do seu jeito? Se a igreja não é noiva, e tem uma segunda ilustração de como é a igreja, que ela é o corpo, e Jesus é o cabeça, você faz parte do corpo, você não se pertence mais.
Não é a vida do seu jeito. Quem que é o dono da igreja? O Senhor Jesus. Você não tem o direito de viver do seu jeito. Se a primeira aplicação, além da propriedade, é a gente pensar nessa aplicação pessoal, que eu não posso viver a minha vidinha, porque eu tenho dono, isso também consola, você tem dono. Quem é o dono? É o Senhor Jesus, que potencializa demais. Se eu vou comprar uma peça leiloada, igual eu falei, importa de quem é o dono, não é verdade? Uma segunda aplicação é quando gente da igreja começa a falar mal da igreja. Aqui não tem isso, estou só falando hipoteticamente. Gente da igreja falando mal da igreja. Eu ouvi uma história desse mesmo pastor, que ele tem um irmão mais velho, 3 anos mais velho do que ele, e eles estão andando numa estrada nos Estados Unidos, um tempo em que o irmão dele ainda era noivo de uma menina, que virou esposa e está casada há 40 anos com ela, e esse rapaz, esse pastor, ele ousou falar mal da noiva do irmão dele. Eles estão dirigindo naquelas estradas estadunidenses, não tem um buraco, aquele negócio perfeito, eles começam a bater um papo ali, o Joe Bick criou uma coragem aqui, e falou para o irmão dele: ei irmão, e essa noiva sua aí, hein? Começou a falar mal da noiva dele. Diz o pastel Joe Bick, que o irmão dele estacionou o carro na hora, parou o carro no acostamento, olhou bem na cara dele e falou assim: nunca, nunca, nunca mais fala da minha noiva. Nós somos a noiva do Senhor Jesus, com essa cruz sangrenta vazia, porque Ele pagou o pecado. Como que eu e você ousamos falar mal da igreja do Senhor Jesus? Quando a gente não fala mal da gente, você viu fulana? Esse pastor aí? Mas com esses presbíteros? É esses diáconos aí? Mas esse grupo pequeno? É com esse líder? Quando a gente não fala mal da gente, a gente tem uma soberba, comendo urubu e arrotando pavão, de falar mal dos outros, de outras denominações. Boa é a presbitex. Como se a igreja do céu, no final, fosse só os presbitex. Não vai ter batista lá não. Ah, não vai não. Não vai ter metodista lá não. Não vai ter assembleiano lá não. Só presbiteriano. Pensa a monotonia. A gente nem sabe orar. A gente na glória, sem assunto com Deus, reunião de oração, 5 minutos acabou a reunião de oração. Eu quero o reteté do assembleiano, conversando com Deus, e falando de Jeová, que é o trem deles. Toda a igreja de Deus, militante, se encontrará na glória como igreja triunfante. A gente não tem o direito de falar mal da noiva do Senhor. Vamos parar hoje aqui, vamos combinar, vamos fechar a gente aqui, porque dentro dessa propriedade da igreja de Deus, eu e você, a gente não tem o direito de levantar a voz para a noiva de... Se falar, lembra do nunca, nunca, nunca mais fala mal da igreja de Cristo. Essa menina tem dono, ela é a menina dos olhos de Deus, foi pago um alto preço. Se aquele rapaz, foi Jacó que trabalhou pela Raquel 7 anos, deu ruim, mais 7, levou a Lia, né? Depois mais 7 para pegar a Raquel. 14 anos é ficha, é bafo para o Senhor Jesus. Ele deu a própria vida, ele zerou a história. Pã, tela azul e voltou de novo. Por minha causa e pela sua causa. Então vamos deixar de viver a vida do nosso jeito, esse pecado esculhambado que você reincidentemente está caindo nele, porque você tem dono. Vamos honrar a aliança com Deus e também vamos parar de falar da noivinha de Deus quando a gente olha para o lado. Ficou muito chato, ficou nervoso o sermão ou tá bom aqui? Primeira lição, a propriedade, fechou? Amém, igreja? Fala um amém aí para animar, amém? Assembleia, está pegando fogo aqui o negócio. Então louvado seja Deus, a propriedade do Senhor Jesus. A igreja tem dono e quem é o dono também importa, louvado seja Deus. Além da propriedade, a gente comentou, uma segunda lição, o protagonismo. O protagonismo. Quem aqui já trabalhou em peça teatral? Cinema, deve ter um ator aqui, uma atriz, né? Vai saber onde o George Clooney está aí escondido? Ou quer ser? O protagonismo é o do holofote, né? É o que brilha. O protagonismo é o que aparece. Não é assim? Porque a gente acha que a história é sobre a minha vida e a sua. Né? A gente acha que a gente é meio que, né, a estrela do Recife, né? É você. A vida é sobre você. Deixa eu ser sincero, a vida não é sobre você. Tá? O cabeça é o Senhor Jesus. Você é parte de um todo e Ele que merece toda a glória. Nós estamos passando aqui, simples assim, e glória para Ele. Bateu glória em você, você dá aquela desviada e fala, é o Senhor Jesus, porque não é sobre você. Você não é o dono da igreja, você não é toda a igreja. Você é um tijolinho na edificação, uma unha no corpo, uma parte da noiva. Não é sobre você. O protagonismo é do Senhor Jesus. Olha o que está escrito no versinho, que a gente estava meditando. Edificarei a minha igreja. Sujeito oculto, mais uma vez. Quando fala edificarei, quem está por trás do edificarei? Se não participar, eu vou parar de conversar com vocês.
Vocês são muito desanimados. Sujeito oculto, aula de português. Ou como eu também, tomou pau 5 vezes na 5ª série e não sabe nada de português. Eu estudei pelo menos para pregar, né? Sujeito oculto é aquele que não aparece, né? Edificarei a minha igreja. Quem? O eu, né? Eu edificarei. Quem que é o eu? É o Senhor Jesus. Então não é você. Então o protagonista não é você. É o Senhor Jesus. Quem que vai edificar? É o próprio Senhor Jesus. Ele edificará a igreja dele. Agora, ele não fala que ele vai edificar num tom assim de intenção. Estou pensando em ir para Israel ano que vem com a igreja, Presbitex das Graças. Uma intenção. Se eu tiver um dinheiro, se cair a PLR, quem sabe? Intenção, possibilidade. Não é também uma previsão. Estou aqui, reserva essa data. Estou reservando aqui, save the date. Para quem fala o inglês, a gente solta aqui, aula de inglês no meio do sermão. Save the date. A previsão de fazer alguma coisa. Não é intenção, nem é previsão. Aqui o Senhor Jesus está fazendo uma afirmação. Ele vai falar, eu vou edificar a igreja. Eu vou fazer isso aqui. E ele tem moral para falar. Por exemplo, se você vai fazer uma... Aqui fala a palavra edificar, que lembra de construção. O meu papai, ele tinha uma empresa de engenharia. Papai é engenheiro civil. Seu Getúlio, falta ser crente ainda, pai. Converte aí em nome de Jesus. De vez em quando ele ouve sermão, vai que ele ouve esse lá. Converte aí, pai. O seu Getúlio, ele é engenheiro. E eu lembro na empresa que ele tinha, para ganhar uma concorrência para fazer obras, ele tinha que ter como se fosse um atestado de capacidade técnica. Se era para fazer uma obra de ponte, ele já tinha que ter construído ponte. Se era para fazer um aqueduto, ele já tinha que ter feito aquele negócio. Se era para construir uma casa, ele tinha que ter histórico, ele tinha que ter horas de voo para poder ganhar aquela concorrência, para ganhar aquele edital, para ganhar aquela obra. Então ele tinha que ter uma capacidade técnica. Se o Senhor Jesus está falando aqui que ele vai edificar a igreja dele, e a gente fosse pensar com essa cabecinha limitada nossa, será que o Senhor Jesus vai dar conta de edificar a igreja? Será que ele é um construtor, safo, e dá conta de essa igreja grande assim, que tem presbitex, que tem assembleiano, de Recife, de Brasília, do mundo todo? Ele dá conta? Qual a capacidade técnica do Senhor Jesus? Em São Paulo tem uma obra, acho que é o MASP, que é aquele vão livre enorme. Para quem é arquiteto, engenheiro, sabe o quão é difícil você sustentar um vão livre, uma obra de vão livre. Se isso é digno de palmas, eu moro em Brasília e tem aquelas obras que são dignas de aplauso, arrancam o fôlego da gente, obras bem feitas, suspensas, às vezes não há, lânguidas, né? Uma obra bonita. O maior vão livre da história está em cima das nossas cabeças. Ele suspende, ele mantém todo o globo terrestre, todo o universo. Se luminárias ganham prêmios por design, pensa nas estrelas. Pensa no sol, pensa na lua. Se paisagismo ganha prêmio, um jardim bem feito, pensa em tudo que é verde, que você já viu na vida. Todo o Discovery Channel que você já assistiu, todo o Net Geo. Se bicho é bonito, quem fez todo bicho? Se a pele do tigre é invejável e vira roupa para a senhora, quem fez? Quem inventou aquela combinação de cores? Quem que cobriu a zebra com aquele pijama? Quem que fez tudo isso? Tem capacidade técnica de cuidar da igreja ou não tem? Um homem desse, ele vai edificar a igreja, simples assim. Ele tem moral e já mostrou, não precisava mostrar, mas está garantido que vai, independente de você acreditar. Você não precisa acreditar, ele vai edificar. E se você é crente, ele vai te edificar, ele vai te consertar, você vai prestar, simples assim. Louvado seja Deus. Não anima? Não é uma palavra boa? Palavra boa. Primeiro, tem dono. Eu não estou sozinho na praia. Louvado seja Deus, eu tenho dono, eu estou casado, não sobrei, não fiquei para titia, eu tenho dono. Quem que é o dono? O melhor marido. Um monte de marido feio esculhambado, um monte de Deus torto, Buda, esses deuses que estão servindo. O meu é Deus, Jeová, o Deus que ninguém foi até ele que veio até mim. Esse é meu marido, eu tenho dono, eu estou casado. E você? Mais do que isso ele está falando, e eu vou melhorar essa noiva minha, está meio caída, Carlos está meio zoado. Eu vou melhorar esse rapaz, que nós não prestamos como crente. Aí ele vai edificar a igreja dele. E ele tem moral e vai fazer. Ele não está prometendo, ele vai fazer. Ele está afirmando que ele vai fazer. Ele é o protagonista, ele que vai edificar a igreja. E ele fez isso não só com as coisas criadas, como com gente. Mas resumindo, para a gente ir para o próximo passo aqui, a edificação, se fosse pensar de maneira prática, a edificação da igreja é a salvação
daqueles que vão entrar para o time da noivinha e a santificação dos que já estão no time da noivinha, que já são a igreja. Simples assim, para ficar fácil para entender, a edificação da igreja é salvando gente e santificando gente. Quem ainda não foi chamado, ele vai chamar os eleitos, através da sua boca e da minha. Fala para o povo que tem um noivo esperando eles. A gente prega o evangelho. Os que Deus convencer, que ele atrai, com o bom perfume dele, vem para o time, salvo. Agora que está salvo, ele melhora. Vai santificar, vai purificar e arrumar essa noiva para o dia do casamento. Simples assim. Eu anotei 2 versinhos aqui também, para a gente ir para o próximo, Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mais gente, igreja ficando mais forte e mais bonita. Aí João 17:19, ele diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vai salvando e vai santificando. Eu anotei outro versinho, que é meio que a soma dos dois, que é Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que ele faz, quem faz importa e o que faz importa. O protagonista é o Senhor Jesus. E o que ele vai fazer? Ele vai edificar a sua igreja. Nós vamos melhorar como crente. E se você está aqui e não é do time dos crentes, está aqui o convite. O noivo está falando: quer casar comigo? O noivo pode estar te chamando essa noite: quer casar comigo? Você está aí sozinha, você está sozinho. Eu estou aqui, está cansado, está sobrecarregado. Ele está te chamando: vem casar comigo. Ele está te prometendo só coisas boas. O que você precisa fazer? Nada. Fala sim e vem, se joga. Eu creio. Vem. O Senhor Jesus, uma vez que você é desse time, ele fala: vamos construir nossa vida juntos. Eu vou te ajudar. A gente pode fazer um corte aqui e já dar um alô para os maridos, tá? Maridos, olha para o Senhor Jesus e imita ele. Assume lá sua casa. Olha para como esse noivo trabalha e assume sua casa. Passa uma segurança boa para a sua esposinha lá. Fala assim: bora, eu vou cuidar. Vem, eu vou cuidar de você. As meninas tampem os ouvidos, eu vou falar para os meninos aqui agora. Meninos, essas meninas bonitas que estão aqui, estão precisando de você chegar no ouvido dela e falar assim: eu vou cuidar de você. Vem! Ela não quer comer filé com fritas, ela quer um pão com café, mas tem que ser confiando em você. Se você está meio zoado, pensando que tem que passar no concurso para comprar o dote dela, não é isso que mulher quer. Mulher quer segurança. Então, os meninos, as meninas não estão ouvindo, estou falando com vocês. Os solteiros, fala para ela assim: eu vou cuidar de você, mó bem. É tudo que elas querem ouvir. Mulher quer segurança no homem. Deus não está passando segurança para mim, para você como noivo aqui. Eu vou edificar vocês. Vocês têm dono. A menina quer a mesma coisa. Imita o Senhor Jesus. Passa uma segurança para ela e fala: vem, eu vou cuidar de você. Mas o emprego, eu faço parede. Eu vou cuidar de você. Você come só um pão e um café comigo? Ou você tem que ser o caviar, a lagosta? Não, eu vou com você de todo jeito. Então vem, você é minha. Se seu pai deixar você morar num casebre, eu já tenho. Se for na mansão, aí arruma outro, porque é tenso. Então, a propriedade, minha igreja, o protagonismo, o Senhor Jesus vai edificar. E a última lição de hoje, a promessa, que ele termina dizendo assim, Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem aqui já fez um voto? Não levanta a mão porque você não cumpriu, né? Está com vergonha. Fez um voto. A gente tem uma ilustração e tem uma informação, tá? A informação é o seguinte, que eu aprendi esses dias. Uma promessa, ele é um negócio que você faz horizontal. Promessa você faz para a gente igual a você. Eu aprendi isso esses dias. Mas o voto, você faz no vertical aqui, ó. É para Deus. O voto você faz para Deus. Por isso que a pessoa faz o voto de castidade. O voto de celibatário, né? Ele faz com Deus. O voto é tenso, é para cima. Então, esse esquema aqui, Deus está fazendo, porque não tem, para Deus, né? Não tem lateralidade, só Ele, Deus mesmo, na Trindade, né? Então, para a gente não é um voto, mas como ilustração, eu estou usando esse nome do voto. Porque Deus prometeu aqui, nesse tom, que Ele vai cumprir, Ele fala: as portas do inferno não prevalecerão. É a promessa. Falamos sobre a propriedade, falamos sobre o protagonismo, é Ele que vai edificar, e agora a promessa que Ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, vai dar certo. Pode casar comigo, vai dar certo. E se? Engole o e se. Não precisa. Vai dar certo. As portas do inferno. E se chegar um galanteador?
vai dar certo, não tem traição. Mas e se você não cumpriu o contrato? Vai dar certo. Mas e se a gente for atacado? As portas do inferno não prevalecerão. Ele tem moral para falar essas coisas? Ele dá conta de cumprir o que fala? Se toda palavra é inspirada por Deus, foi nessa palavra aqui, foi ele que deu a dica, ele que saiu dele, quando em Jonas 2,9 está escrito, depois que Jonas passou aquele BO lá intenso dele, que tentou fugir, voltou, dentro do grande peixe, ele solta essa palavra, o que votei, pagarei. Está na boca de Jonas, lá no livro de Jonas, não está? Mas quem que inspirou a Escritura? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Como que Deus que deu a dica para sair no livro que é a voz dele, o que votei pagarei, vai trabalhar de um jeito que vai contra o caráter dele? Deus vai votar e não vai pagar? O próprio Deus que escreveu esse livro. Nesse livro, além desse de Jonas, está escrito aquele de Eclesiastes 5,4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Seria falta de caráter de Deus ele falar para a gente fazer voto e não cumprir, e ele não cumpriu o voto dele. Eu estou falando aqui abusado, porque eu estou pregando a palavra. Eu tenho vergonha de fazer a pergunta retórica. Deus tem falta de caráter? Já fiquei com vergonha, estou com medo de cair um raio na minha cabeça, só que eu vou para casa. Ele vai cumprir. Ele prometeu e ele vai cumprir. As portas não tem chance de dar errado. A instituição que certeza que vai dar certo chama igreja. Ah, mas e a lojinha, vai dar certo? A empresa, me fala uma empresa centenária aí do Brasil. Antiga. Muitos anos. Eu não conheço uma igreja tão antiga que está aí, igual a igreja do Senhor Jesus. E vai passando império, e gente nervosa, e gente matando crente, e aquele negócio, e como diziam os antigos, o sangue de crente parece que é semente do evangelho. Vai matando crente, vai jogando no chão, aquilo germina igual negócio, é espetacular. Não tem jeito, essa igreja vai dar certo. Deus não pode mentir, Ele não pode falar que as portas do inferno não prevalecerão, e de repente, deu ruim. Prevaleceu. As portas do inferno prevaleceram. Não tem lógica. Números 23:19 está escrito assim: Deus não é como eu e você, homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não faria? Ou tendo falado, não cumpriria? Creia, ponto final. Creia. Vai dar certo. Simples assim. Mas aí, a gente pensa assim, vai dar certo, mas ainda não deu não, né, Carlitos? Porque está tenso, a noivinha de Cristo está meio, vamos ser sinceros, porque se a noiva de Cristo estivesse perfeita para o casamento, já tinha chegado a festa, Jesus voltou essa noite, trombetas, todo olho verá, chegou a hora, não chegou ainda, está tenso, nosso cabelo ainda está desgrenhado, tem unha por fazer, precisa melhorar, a coisa está feia, em construção, já viram? Você passa no lugar, está escrito em construção, então a gente ainda tem um andaime, um carrinho de pedreiro, o negócio está feio, não está? Mas vai dar certo, vai dar certo. O Senhor Jesus, certa vez eu ouvi, essa história foi do Walt Disney, diz que o pessoal estava lá no parque da Walt Disney, e todo esse império de Walt Disney, e aí eu acho que um dos funcionários olhou para outro, para a filha dele, o filho dele, a família dele, e falou assim, poxa, ele podia ter visto isso tudo, hein? O que virou o império Walt Disney? Aí esse familiar dele falou assim, ele viu isso tudo, foi ele que sonhou isso tudo, ele que começou, porque os que têm esse projeto, quando você entra na casa de alguém que está construindo uma casa, ou só o projeto, ele fala, aqui ó, vai ser o quarto dos meninos, aqui ó, aqui nós vamos botar uns brinquedinhos aqui ó, aqui eu estou pensando em ter uma planta e tal, então aquele que constrói, que edifica, ele já viu, ele antevê aquilo que ele vai fazer, o Senhor Jesus já te viu pronta, a igrejinha dele está pronta na cabeça dele, ele vai te arrumar até o grande dia final, não chegou ainda, mas vai chegar. Fica tranquilo que vai ter casamento. Não tem como cancelar o casamento. Vai dar certo. Se você está zoado, pensamos na igreja. Porque é tenso quando vira para a gente. Lembra que você é a igreja. Aí agora, eu fecho o olho aqui e vou tentar te bater, tá? Se você está zoada, se sua vida está podre, se você ainda está pecando, escondido, Jesus está te dando um flagrante hoje. Ele acabou de abrir seu WhatsApp e viu você conversando com outra. Só que o jeito dele não é desistir de você, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Aí ele vem e fala assim, ô louca, você é minha, para de estar conversando com outro.
e a outra pensa que ele vai para cima esganar o pescoço dela e não vai perdoar, mas o constrangimento do erro e o amor dele é que bate no meu e no seu caráter. E ele fala, vem, você é minha. Então ele está te chamando hoje de volta para ele. Chega desse jeito seu, ele vai te arrumar para o grande dia final, ele não vai desistir de você. Nós somos propriedade dele, ele é que é o protagonista, ele ajeita a gente e o que ele promete, ele vai cumprir. Amém até aqui? Foi fraco. Amém até aqui? Eu termino aqui só contando para vocês um entendimento teológico do que é as portas do inferno, porque tem umas, né? As portas do inferno não prevalecerão. O que seria? Aí, pelo que eu estudei, tá? Depois aí qualquer coisa pessoal ratifica, o negócio eu retifico, que tem um entendimento que são Satanás e a sua corja e a própria morte, o inimigo final. Então, se a gente entender que é um ou outro, ou ambos, porque para mim o inferno é o caos, é o preço do nosso pecado, é a tragédia total, o Senhor Jesus prometeu, nessa promessa que ele vai cumprir, que o Satanás, ele também tem prova, ele tem capacidade técnica para provar que está vencido. E também a morte, eu vou dar os 2 versinhos, porque também prova, não tem dúvida nenhuma. Contra Satanás é 1 Coríntios 15, 24, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado. Pode trazer todo tipo de Satanás, todo demônio, todo tipo. Vem, cadê o inimigo? O pé preto, coisa ruim. Pode vir, o encardido. Todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Ele tem capacidade técnica, ele também tem atestados que provam que ele dá conta. É só voltar na história do Senhor Jesus. Quando ele foi tentado, o que aconteceu? Botou para correr. 3 vezes foi tentado, botou para correr. Quando um menino ou uma menina está endemoniado, o que ele fazia? Botava para correr. Quando gente que era dele, como Paulo, encontrava coisa ruim, o que ele botava? Botava para correr em nome de Jesus. Ele já provou que as portas do inferno não vão prevalecer. Mas e a morte? A morte é uma delícia, porque a igreja do Senhor Jesus é a única instituição que não perde membro nem para a morte. Acho que é João 11, 25, né? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A igreja do Senhor Jesus é a única instituição no planeta que não perde membro nem para a morte. Morreu, continua a igreja do Senhor Jesus, está esperando a festa. Só que está numa sala de espera muito melhor do que a nossa. Está esperando a festa, mas não tem como perder. As portas do inferno não prevalecerão. Bate em Satanás, bate na morte, bate no que for, não tem jeito, o Senhor Jesus vai ganhar. João 11, 25 é o versinho que eu falei. João 10, 28 está assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Prometeu, vai cumprir, creia. Creia. Nós somos do Senhor Jesus, Ele é que está trabalhando e Ele prometeu que nós vamos chegar no final. Creia, quem promete importa e o que promete importa. Eu conto uma história e a gente termina. Essa eu ouvi, foi do John Piper, do livro dele, Deus é o Evangelho. Um bom livro, fica a dica. Deus é o Evangelho, de John Piper, já antigo, já tem, né? Faz tempo. Ele diz que numa guerra tinha um povo de um exército que foi capturado e estava refém. Só que eles tinham o rádio, o walkie-talkie, atenção, atenção, escondido lá dentro, na prisão de refém. E aí diz que eles, com os inimigos lá, enclausuraram eles estão presos, mas com um radinho escondido, diz que no meio de uma noite lá, no meio de uma chuva forte, do barulho da chuva lá fora, eles conseguem ouvir aqui o rádio chamando, deu um sinalzinho lá, eles pegam o rádio, quando é fé, que diz lá no Goiás, quando é fé, de repente, o exército deles, que estava de outro lado, falando para eles, atenção, nós vencemos a guerra, aguenta aí que já está ganho, nós vamos soltar vocês. Eles estavam presos, ainda eram reféns, mas com a certeza deliciosa aqui dentro do peito, já ganhamos. Talvez como Paulo e Silas, na jaula, começam a louvar. Deus enviou seu filho, já ganhei. Daqui a pouco vão vir aqui abrir a jaula e falar, sai, louvado seja Deus. Nós estamos nessa vida, no mundo passais por aflições, mas já ganhamos. As portas do inferno não prevalecerão. Espera que está chegando o dia, que ele vai falar, venha, venha noiva, pode entrar. Tadadadam, tadadadam. Acabou. Toda dor, toda lágrima, todo choro,
tudo que você tem enfrentado de luta já passou. Mas guarda a certeza aqui, ó, pega o radinho e lembra: já ganhamos. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado por essa palavra boa do Senhor, que sempre anima o coração mais gelado que tiver, Deus. Não tem como desanimar com a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa boa palavra. O Senhor sempre eloquente como é, não deixa a gente só uma palavra boa, fala bem com a gente, sabe falar com os nossos corações, e a gente quer clamar ao Senhor que o Senhor continue falando, Deus. Louvado seja o Senhor por essa bondade, por o Senhor ser um Deus comunicativo, um Deus presente, um Deus que está atento às nossas dores, e com certeza o Senhor falou com os nossos corações aqui essa noite, Pai. Não deixa a gente, Deus, sem palavra do Senhor não, que é a palavra do Senhor que faz a gente animar, é a Tua palavra que nos santifica, que a gente comece uma semana nova boa agora, crendo nesse encorajamento que vem do céu, que a gente tem dono, que o Senhor trabalha e que nós vamos chegar no final, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Deixa a gente ir para casa em paz, nos dá uma boa noite de sono e abençoa, Pai, a nossa semana, os nossos esforços, para que tudo que a gente faça traga glória ao Senhor e a gente como sua noiva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.